Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Este vídeo é adaptado da publicação da NYK Easy Paraclete. É recomendado que você leia a publicação para entender completamente o porquê. É provável que o Paráclito não seja o Espírito Santo, como os cristãos têm sido levados a acreditar. Um link para o artigo está na descrição. No Evangelho de João, há vários versículos que profetizam a vinda de um ser conhecido como Paráclito, como em João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro ajudador, o Paráclito, para estar com vocês para sempre. Até mesmo o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Ou João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse a vocês. Ou João 16, 7 a 14. Como mencionado antes, os cristãos têm sido levados a acreditar que o Paráclito é o Espírito Santo, mas os muçulmanos oferecem uma explicação alternativa. Não é o Espírito Santo, mas sim um ser humano, o profeta Maomé. Muitos cristãos podem rir da ideia, achando que não há profeta que virá após Jesus, que trará uma nova revelação. Eles podem apontar para versículos como Mateus 7, 15 e 20, que alertam sobre falsos profetas que virão. No entanto, nesses versículos, é implícito que verdadeiros profetas também podem vir. Em seu comentário sobre o Evangelho de João, Raymond Brown observou que o Evangelho passou por 5 fases editoriais, até chegar à versão que temos hoje. Uma razão para isso é que os estudiosos notaram uma descontinuidade entre os capítulos 14 e 18 em João 14, 30 a 31. Jesus diz aos seus discípulos que não vai falar muito e os manda se levantar. Vamos sair daqui. Isso se encaixa bem com o momento em que Jesus falou essas palavras. Ele saiu com seus discípulos do outro lado do ribeiro, onde havia um jardim, que ele e seus discípulos entraram. Mas isso requer pular 3 capítulos, já que Jesus não termina de falar até o capítulo 18. Em vez de se levantar e sair. Como ele disse no final do capítulo 14, no capítulo 15, Jesus continua falando e faz um longo discurso novo, que não termina até o final do capítulo 17. Essa estranha descontinuidade se torna ainda mais estranha devido ao fato de João 14.30. Mostra a urgência com que Jesus queria partir. A razão era que o governante deste mundo estava chegando. Isso, de acordo com comentaristas como Ellicott, significava que Satanás estava vindo, agindo em por meio de Judas para fazer com que Jesus fosse preso. Assim, não havia absolutamente nenhuma razão para Jesus continuar falando nos capítulos 15 e 17. Então, parece que os capítulos 15 e 17 foram colocado entre os capítulos 14 e 18 por um editor posterior. Estudiosos como Bart Ehrman notam essa discrepância. Ehrman explica em seu blog que o discurso continua por todo o capítulo 15, todo o capítulo 16, e leva a oração que ocupa todo o capítulo 17. Jesus e seus discípulos não saem até 18.1. Por que Jesus diria, levante-se, vamos, mas depois não sai por 3 capítulos? Então, em vez de ter uma transição suave de João 14 para João 18, um editor colocou o capítulo 15 até o final do capítulo 17 no meio. Outra indicação de que esses capítulos foram inseridos entre 14 e 18 é a contradição entre João 16.5 e João 13.36 e 14,5. Em João 16.5, Jesus repreende seus discípulos por não perguntarem a ele para onde você está indo, mas tanto Pedro quanto Tomé já tinham perguntado isso a ele antes. Os estudiosos também apontam os paralelos entre os capítulos 13 e 14 e o capítulo 16.
Com o anúncio da partida de Jesus, para onde Jesus estava indo, as orações dos discípulos sendo ouvidas, a condição para enviar o Paráclito e a promessa de ver Jesus novamente, entre outros paralelos. Além disso, como observa Hermann, há muita repetição entre João 14 e 16 porque, na verdade, eram dois relatos do mesmo evento unidos. Essa observação levou Barré sugeriu em seu comentário que João 14 e João 15, 17 poderiam ser considerados como versões alternativas do último discurso. Curiosamente, o teólogo cristão Hermann Sais considerou a oração ao Pai em João 15 e 16 como original, enquanto João 14 foi visto como uma tradição separada e posterior. Finalmente, embora na maioria das traduções de João 14.17 diz que o Paráclito estará com os discípulos, ou seja, no futuro, o tempo verbal, na leitura original dos manuscritos P66 e P75. Manuscrito, ele já está neles. Assim, a leitura original era, pois ele habita com vocês, e está em vocês. Uma vez que isso está estabelecido, podemos compará-lo a João 16, 7, que afirma que o Paráclito não pode vir até que Jesus parta. Deuteronômio 18. 18 fala de um profeta, como Moisés, que virá e falará tudo o que Deus lhe ordenar. Da mesma forma, o Paráclito não falará por conta própria, mas dirá apenas o que ouvir. Os dois versículos combinam exatamente e demonstram que o Paráclito é como um profeta. Eles também demonstram que o Espírito Santo, que os cristãos acreditam ser uma das três pessoas da Trindade, não pode ser o Paráclito. Mas a profecia de Deuteronômio se encaixa bem com o profeta Muhammad, já que o Alcorão que ele recitou é a palavra literal de Deus do começo ao fim. E o Alcorão afirma isso claramente. Por exemplo, na Surat An-Nisa, verso 105, de fato, nós enviamos o livro a você, ó profeta, com a verdade para julgar entre as pessoas por meio do que Allah lhe mostrou. Curiosamente, na opinião do estudioso cristão, o reverendo James Dow, o único homem na história que pode ser comparado, mesmo que remotamente, a Moisés, é Muhammad. Os cristãos afirmam que aquele de quem se fala em Deuteronômio 18 é Jesus. Mas o contexto da profecia torna isso impossível, já que os judeus não querem ouvir a voz de Deus novamente, para não morrerem. Então, eles pediram que ele falasse com eles através de um profeta. Portanto, Deus disse que enviaria um profeta como Moisés. Compare isso com Mateus 3.17, onde a voz de Deus é ouvida no batismo de Jesus. Os cristãos não podem dizer que Deuteronômio 18 se refere a Jesus porque os judeus ouviram a voz de Deus quando Jesus estava lá. Também, a profecia de Deuteronômio faz uma distinção clara entre Deus e o profeta. Já que os cristãos acreditam que Jesus é Deus, isso significaria que ele se enviou e colocou suas próprias palavras em sua boca. Isso não faz sentido. Mais evidências de que o profeta em Deuteronômio não pode ser Jesus vem de João 1, 19, 21. João, o Batista, e os judeus que o questionavam fizeram uma clara distinção entre o profeta e o Messias. Voltando ao Espírito Santo, outra razão pela qual não pode ser. O Paráclito é a diferença na forma como é descrito em João 14 em comparação com a maneira como o Paráclito é descrito em João 15 e 16. Em João 14, 17, a palavra grega otos, traduzida como mele, está no singular neutro. Mas em João 15.26, uma palavra grega diferente é usada, que está no masculino singular. Aplica João 16. Raymond Brown observou que estudiosos como Rudolf Bultmann e Hermann Sais acreditam que o Paráclito foi uma vez considerado uma figura masculina independente e salvadora. Isso foi confundido ao Espírito Santo. Deve-se notar que pelo menos duas figuras históricas, Montano e Mene, eram acreditadas por seus seguidores como sendo o Paráclito.
Mas, como veremos mais tarde, eles não se encaixam no papel do Paráclito. É também interessante que em Mateus 21, 43, Jesus profetizou que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que produza seus frutos. Os cristãos veem isso como os gentios em geral, mas a palavra grega traduzida como um povo está no singular. Assim, Jesus estava profetizando que o reino de Deus seria dado a uma nação, e não a nações. Poderia essa nação ser os árabes. Em Deuteronômio 32, 21, Deus declara que fará os israelitas ficarem ciumentos de uma nação tola. Os árabes pré-islâmicos eram adoradores de ídolos. E o Alcorão declara que Deus enviou essa revelação ao povo iletrado, que estava em erro manifesto. A Bíblia também dá outras dicas semelhantes. Por exemplo, Deuteronômio 33, verso 2, menciona um certo monte Paran. Paran em si é um deserto na Arábia. De fato, estudiosos como Irfan Shahada e Azib Shahada identificaram Paran como estando na Arábia Ocidental, e mais especificamente com a região do Hejaz, onde estão localizadas as cidades de Meca e Medina. Outra dica: apontar para a Arábia e os árabes como a nação que herdaria o reino de Deus pode ser visto em Gênesis 16 horas e 14 minutos, que menciona um poço, chamado Be'er el-Shai-Roi, que fica entre Cádiz e Bered. O comentarista judeu Ibn Ezra explicou que este era o poço conhecido pelos ismaelitas como o Poço de Zanza, em Gênesis 24,62. Isaac, que a paz esteja com ele, retorna deste poço. O Targum Neófito mencionou que Isaac estava voltando do santuário de Sem, o Grande. Já que Ibn Ezra identificou o poço como sendo de Zanzon, então o santuário mencionado no Targum só pode ser a Masjid al-Haram, que inclui da Kaaba. O Paráclito só pode ser Muhammad, porque ele é o único que se encaixa nas descrições. João 16, 12, 3 afirma que o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade e também declarará coisas que estão por vir. O Alcorão afirma na Surat Al-Maida, verso 3, que com o Alcorão e a Suna do profeta Muhammad, o Islã é um modo de vida completo, abrangendo questões de teologia, família, moral, finanças e lei. O profeta Muhammad também nos falou sobre coisas que estão por vir no futuro. Algumas dessas profecias já foram cumpridas, enquanto outras ainda estão por se cumprir. O Paráclito não pode superar o Espírito Santo. Considere as primeiras impressões estranhas entre Paulo e os discípulos. Atos 9, 26 afirma que os discípulos não queriam que Paulo fosse até eles porque tinham medo dele. Isso é apesar de todos eles supostamente terem o Espírito Santo dentro deles. Se o Espírito Santo estava guiando os discípulos e Paulo, como eles poderiam ter medo dele, especialmente, já que Paulo também o tinha? O Espírito Santo também não impediu Paulo de fazer profecias falsas óbvias. Em 1 Tessalonicenses 4 horas e 15 minutos, Paulo afirma que ele e os cristãos que ainda estão vivos viverão, para ver a vinda do Senhor e o arrebatamento dos crentes que a acompanha. Isso fica ainda mais claro. Em 1 Coríntios 7 horas e 29 minutos, onde Paulo declara que o tempo designado está muito curto. E que a partir de agora, os cristãos que tinham esposas deveriam viver como se não tivessem nenhuma. Ele até disse que as atividades do dia a dia ou lidar com o mundo, como ele colocou, deveriam ser como se não houvesse tais negociações. Essa é uma linguagem cristalina alertando sobre o fim do mundo. Apesar de afirmarem que tinham o Espírito Santo, os cristãos nunca conseguiram nem mesmo concordar sobre quais livros deveriam ser incluídos em seu cânon. Os cânones romano, católico e ortodoxo diferem entre eles, mas também com o cânon protestante, incluindo livro, apócrifos, como 1º e 2º Macabeus e adições ao livro de Daniel em seus cânones.
O Espírito Santo também não conseguiu impedir que versículos forjados fossem adicionados ao Novo Testamento, apesar da crítica textual moderna mostrar de forma conclusiva que versículos como o Paráclito dos adulteristas não estavam no Evangelho original. Essa história ainda é amplamente acreditada por muitos cristãos e ainda é encontrada em muitas traduções. Apesar de ser uma falsificação, a questão dos versículos falsos no Novo Testamento também causou danos irreparáveis, levando alguns cristãos arriscam tola e perigosamente suas vidas, lidando com cobras venenosas ou bebendo veneno como um teste de fé. Anteriormente, foi mencionado que os seguidores de Montano e Mani consideravam seus líderes como Paráclito. No entanto, nenhum dos dois cumpre as condições necessárias. Por exemplo, o Paráclito deveria testemunhar por Jesus, mas a única pessoa que deu o testemunho mais claro sobre ele foi Maomé, como revelado na Surata do Alcorão. Eis que o anjo disse: Ó Maria, Allah te dá boas novas de uma palavra dele. Seu nome será Cristo Jesus, o Filho de Maria. Honrado neste mundo e no além, e da companhia dos mais próximos a Allah. Muhammad também convenceu o mundo sobre o pecado e a justiça. Uma das mensagens centrais do Alcorão é o tawhid e a adoração a Deus sozinho na Sura. O Alcorão condena a crença de que Jesus é Deus, pois mostra como Deus o questionará no dia do juízo, e Jesus testemunhará contra aqueles que o adoraram. Nesta parte final do vídeo, vamos discutir algumas das possíveis objeções que os cristãos podem levantar contra o argumento muçulmano de que Muhammad é o Paráclito. Uma objeção é que o Evangelho de João afirma que Jesus enviará o Paráclito, então isso significaria que Jesus enviaria Muhammad. Mas João 15 horas e 26 minutos afirma que ele o enviará do Pai, ou seja, Deus, o que significa que, no final das contas, é Deus quem o envia. Raymond Brown comparou isso a Lucas 24.49. onde Jesus diz que ele enviaria-o. Promessa do meu Pai, que novamente mostra que a origem é o Pai, e não Jesus. A próxima objeção é que o Paráclito procede do Pai, e por isso deve ser o Divino Espírito Santo. Mas Tiago 1.17 diz que todas as coisas boas vêm do Pai. Além disso, algumas traduções, como a NAS, traduzem João 15 horas e 26 minutos, dizer que o Paráclito vem do Pai. Assim, o significado é que, assim como tudo vem de Deus, o Paráclito também vem. Outra objeção poderia ser que, já que Jesus se refere ao Paráclito como o Espírito da Verdade, então deve ser um ser espiritual e não físico, e, portanto, não um ser humano. Mas um profeta também pode ser um espírito, como está escrito em 1 Coríntios 14 horas e 32 minutos, e 1 João 4 horas e 1 minuto. Em seguida, pode-se afirmar que Jesus estava apenas falando com os discípulos que receberiam o Paráclito, já que ele disse, vocês. E como os discípulos morreram cerca de 600 anos antes da vinda de Muhammad, isso significa que Muhammad não pode ser o Paráclito. Mas só porque Jesus disse vocês, não significa que ele necessariamente se referia apenas aos discípulos. Isso expõe uma inconsistência cristã. Eles insistem que o profeta em Deuteronômio 18 tem que ser Jesus. Mas a profecia dizia especificamente que ele viria de entre os seus irmãos. Porque vocês só significa os discípulos e não as pessoas. Na época de Muhammad, 600 anos depois, mas ali, em Deuteronômio 18, pode se referir a cristãos e judeus que viveram depois da época de Moisés, 1200 anos depois. Em seguida, os cristãos afirmam que o Espírito Santo veio aos discípulos no Pentecostes, então deve ser o Paráclito. Lucas 24 horas e 49 minutos também afirma que o Espírito Santo viria aos discípulos. Mas não menciona o Paráclito, embora possa ser ligado à vinda do Espírito Santo no Pentecostes, em Atos e Atos. A propósito, foi escrita pelo mesmo autor que o Evangelho de Lucas. Portanto, não há conexão com o Paráclito de João. Alguns cristãos podem apontar para os manuscritos do Mar Morto, que identificam especificamente o Espírito da Verdade como o Espírito Santo, mas 1 João 4 horas e 1 minuto. Também usa a expressão Espírito da Verdade como um sinônimo para um profeta. Então, isso não é um problema. O Espírito da Verdade não se limita apenas a um ser espiritual. Pode-se afirmar que a tradução da NIV de João 16, 13 e 14 afirma:
que Jesus dirá ao Paráclito que dizer. Mas uma tradução melhor seria: ele tomará o que é meu e declarará a vocês. Por fim, outra objeção poderia ser que o Espírito Santo seria recebido mais tarde, como está em João 7h39. Então, isso se encaixa na profecia do Paráclito. Mas, na época de João 20, versículo 22, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Isso foi depois da suposta ressurreição de Jesus, mas antes de ele ascender ao céu e partir da terra para sempre. Assim, o Espírito Santo não pode ser o Paráclito, como está em João 16h07. Afirma explicitamente que o Paráclito só pode vir depois que Jesus partir. Para mais possíveis objeções e suas respostas, veja o artigo original. Podemos perguntar novamente quem é o Paráclito. A resposta parece óbvia. Só pode ser o profeta Muhammad, que trouxe a mensagem do Islã para toda a humanidade. Allah é verdadeiramente o maior. Allah é o maior. Allah é o maior. La ilaha illallah. Allah é o maior. Allah é o maior e Allah pertence o louvor. Allah é o maior, grandemente, e louvor a Allah em abundância, e glória a Allah pela manhã e à tarde. La ilaha illallah. E diga, e a falsidade será purificada. De fato, a falsidade será purificada.